Sim, mas não está gravando ainda, né? Tá rodando. Aí, apareceu o vermelho, está gravando. Obrigado, Pedro. Então, um, dois, três e já, né? Está valendo. Deixa eu compartilhar aqui, apresentar agora uma guia do Chrome. E o início do curso é isso aqui, ó. É esse trecho. Né? Deixa eu botar no design. Não entrou, não? Entrou. Deixa eu andar para trás. E agora eu sei o que vocês estão vendo. Lembra? Eu ficava perguntando isso. Vocês estão vendo a tela? Olha aí, ó. Vocês estão vendo isso? Estão vendo. Eu estou vendo aqui junto, na tela compartilhada. Então, essa é a primeira pergunta do curso, gente. É bem legal essa pergunta. Eu imagino que vocês tenham noção. Eu tinha noção disso e aprendi melhor, né, essa pergunta, responder ela, num curso que fiz no Exército. Eu fui professor do Exército, né? E aí, num curso na escola que o Exército tem, chamada ESG, Escola Superior de Guerra, eu fiz uma pós-graduação em energias, e um professor, ele exigiu que a gente respondesse isso aí, tivesse clareza. Toda energia vem do Sol? O que vocês acham disso? É a primeira pergunta aí. No curso lá foi difícil, o pessoal chegou de cara uma pergunta, né? O pessoal fica tímido de responder. Mas o que vocês acham? Tem uma pergunta pequenininha aqui, ó. Essa imagem é bem representativa, né, da pergunta. Está pequenininha aqui embaixo na tela. Quais os tipos de energia que você conhece? Estou ajudando na pergunta. Como se originou esse tipo de energia? E aí eu achei legal essa foto, porque tem o sol atrás lá, né? O dia está nascendo, aí o sol se pondo, não sei. E tem esse chamado cavalo de pau aqui, isso é típico da extração de petróleo em terra, né? E tem torres aqui, ó, que parecem de petróleo também, de exploração de petróleo, né? Enfim, vocês acham... Vocês estão me ouvindo aí, gente? Tem dúvida sempre. O som está normal? Sim? Estamos, né? Obrigado, Pedro. Então, é isso. Todos os tipos de energia vêm do Sol? É essa a pergunta, né? Aí aqui a pergunta, quais os tipos de energia que você conhece, como se originou esse tipo de energia? É isso, tentando responder aí, gente, no curso eu deixei essa pergunta para depois, né? O pessoal estava tímido a princípio, mas qual energia que vocês acham que vem do Sol além da solar, né? A solar, o próprio nome diz, né? É óbvio que vem do Sol, os raios solares, a energia que vem do Sol. Mas, para focar, até porque tem gente aí de petróleo e gás. O petróleo vem do Sol, gente? É isso mesmo? Isso bate para vocês? Não sou esquisito ou não? Só para provocar raciocínio, me respondam sobre o etanol, né? O etanol, que é usado como combustível líquido em carros. Tem os outros usos do etanol. Mas pensando no etanol nos carros flex, né? Nos motores a combustão. E comparando, né? O etanol com a gasolina, né? Derivada do petróleo. Objetivamente, né? O etanol vem do sol? Me respondam isso aí, valendo R$ 1.000. Vai lá, forçando a participação de vocês, espanta a timidez. Não, o Pedro Bispo diz não, o etanol não vem do sol, ele vem de onde? É isso que eu quero provocar um raciocínio aí. Não vem de açúcares? Correto, vem de açúcares. E o açúcar, qual a fórmula dele? Quem sabe aí? A glicose, né? Tem vários açúcares, eu não sei quem já estudou bioquímica aí. Existem vários açúcares, vamos ficar com o mais básico deles, que é o C6H12O6, que é a glicose, né? Em resumo, a glicose, ela tem 6 carbonos ligados, tá? Eu podia procurar na tela aqui alguma coisa para mostrar, mas prefiro falar e que vocês raciocinem comigo, ó. Então, a glicose são 6 carbonos ligados, tá, gente? C6. E a reação de obtenção da glicose, ela parte, né, de seis carbonos, de 6 moléculas de CO2.
Então, você tem uma reação balanceada que 6 CO2, né, mais 6 H2O gera uma molécula de C6H12O6 mais O2. Eu estou falando de qual reação, gente? Em resumo, os reagentes são CO2 e água, e os produtos são a glicose e o oxigênio. Que reação é essa? Vocês sabem, com certeza. Qual reação se parte do gás carbônico e da água e se obtém açúcar, né, na forma de glicose e oxigênio? Quem me fala aí para ganhar ponto no G1? Vai lá, tenho certeza que vocês sabem. É uma reação que a gente estuda em todos os níveis, né? Inclusive em pós-graduação, em pós-doutorado, em mestrado, em doutorado, a humanidade tenta entender ela melhor, né? Ela tem o nome de luz e de geradora a partir da luz. Luz em grego é foto, que está no nome desse curso, né? Que é a célula fotovoltaica. Foto é luz. E síntese é fabricação. Então, fotossíntese é fabricar a partir da luz, ok, gente? Claro que vocês já ouviram falar em fotossíntese. Pois bem, a fotossíntese é a geração da glicose, né? Então, complementando a fala do Pedro Bispo, o álcool veio dos açúcares, sim, do açúcar mais simples, sim, que é a glicose, C6H12O6. Mas essa glicose veio da fotossíntese, ok? Então, o etanol, seja ele nas bebidas alcoólicas que bebemos, ou o etanol combustível, que veio do açúcar, sim, mas esse açúcar é gerado na planta, né, chamada a plantação dos açúcares, né, a cana-de-açúcar, como chamamos, e, claro, tem outras fontes desse açúcar, a beterraba é uma fonte, mas esses açúcares todos, e esse basicão que é a glicose, são gerados por fotossíntese. Está claro isso para todos? Então, quem une os carbonos, né? Não são 6 carbonos unidos na molécula de glicose? Quem une esses 6 carbonos é a energia do Sol, gente. Que isso fique claro para vocês. Isso não é tão claro para muitos, né? Como eu falei para vocês, eu já era formado fazendo essa pós-graduação. Um professor ele pediu a humildade de explicar isso a nós, porque éramos formados, quem estava fazendo o curso ali, né? E, enfim, era uma pós-graduação, mas a gente esquece disso, né? Às vezes isso não fica óbvio, não fica claro, né? Então, percebam que quem une os carbonos é a energia solar. Falando mais sobre isso de forma muito simples, né? Quando você escreve com a mão, né, no quadro, C, a letra C maiúscula, símbolo do carbono, faz um tracinho e escreve C de novo. Eu estou me referindo a C-C, ou seja, a ligação covalente simples entre dois carbonos. Todos vocês sabem que a ligação covalente simples, ela é um par de elétrons, né? Por definição de ligação covalente simples. O par de elétrons compartilhados. Pois bem, a união desse par de elétrons, ligação covalente simples, quem faz isso é o Sol, gente. Ou melhor, a fotossíntese recebendo energia do Sol. Então, naquele par de elétrons, carbono-carbono, está a energia, aquele pacotinho de energia, energia de ligação carbono-carbono simples. Essa energia de ligação que uniu os dois carbonos em ligação covalente simples veio do Sol. É muito importante que isso fique claro para vocês. É um fundamento que não está claro em um monte de lugares. Entenda? Então, esses carbonos unidos, e meia dúzia deles, formam a molécula de glicose. E aí, quando a gente ingere a glicose, agora eu estou indo para a célula, né? Eu estou indo da fotossíntese, a fotossíntese produziu o açúcar chegou na nossa mesa, ou aquele açúcar simples que botamos no café, ou qualquer alimento que tenha carboidrato, que tenha açúcar. Esse açúcar, quando entra na nossa digestão, o que a digestão faz de forma simples? Ela quebra ligações carbono-carbono. E quando quebra as ligações carbono-carbono, isso em última análise, né, a nível microscópico, ocorre nas mitocôndrias das células, né, lá dentro da mitocôndria celular ocorre a reação, o quê? Glicose mais oxigênio, liberando CO2, água e energia. Percebam que é a reação contrária.
A reação da respiração celular na mitocôndria dos seres aeróbicos, somos nós, essa reação é ao inverso da fotossíntese. Então, recordando, pensem junto comigo. CO2 mais água produzindo glicose e oxigênio, isso é a fotossíntese. Essa reação absorve energia do Sol. Na célula, quando a glicose se encontra com o oxigênio, a reação contrária libera energia dentro da célula. Mas não esqueça, essa energia veio do Sol. Né? E para chegar na gasolina, o que é a gasolina, o que é o petróleo? Né? Cadeias de carbono, eu falei cadeia de carbono no plural. Cadeia de carbono pressupõe mais de um átomo de carbono junto um do outro. Quem junta átomos de carbono, gente? O Sol, na fotossíntese. Então, o petróleo, né, ele é ex-fotossíntese, de milhões de anos atrás. Simplesmente isso. Então, uma molécula de qualquer número de carbonos que tenha na gasolina, dentro de um tanque de um carro, quem formou essa molécula? Há milhões de anos? A fotossíntese, com energia do Sol. Eu não sei se eu fui claro para vocês, a gente deu um passeio aí de milhões de anos. Né? Então, é o Sol que, via fotossíntese, formou cadeias de carbono. Todas as que estão no petróleo, e no gás natural, e no carvão. Tá claro, gente? Daí o nome combustíveis fósseis. Eles tiveram origem biosintetizada, bioquímica. Ou tem gente querendo entrar. Vamos lá, obrigado. Eu não estou vendo a... Desculpe. Alguém? É Karine, seja bem-vinda. Mais quem? Só ela? Entrou Karine. Mais alguém para entrar? Então é isso, gente. Me digam de verdade se está claro aí. Eu falei, né, tentei explicar, que o petróleo, o carvão, o gás natural e a biomassa, que é o etanol e outras fontes de energia, todos vêm do Sol, ok? Vocês conhecem, então, só para escrever no chat aí, eu sinto que vocês ficam tímidos em falar, ó, carvão, ó, petróleo, gás natural, são o quê? Chamados combustíveis, o quê? Fósseis. Tá claro isso? Felipe, carvão, petróleo e gás natural são combustíveis fósseis. Todos foram o quê? Obtidos por fotossíntese, do verbo haver, né? Acentuado, milhões de anos. Ou seja, todos vieram do Sol. Tá claro isso? Claro que a energia solar vem do Sol, é o que a gente quer estudar. E a biomassa, o que seria a biomassa? Todo combustível obtido pelas plantas, a partir da fotossíntese, que eu vou chamar de fotossíntese atual. Né? Então, a fotossíntese atual, de 1 ano, de 2 anos, a cana-de-açúcar que está sendo colhida hoje no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, ela foi plantada em 2019, ok, gente? A safra de cana-de-açúcar de 1 ano foi plantada há 1 ano atrás, mais ou menos isso, um pouquinho mais, um pouco menos. Né? E no ano que vem, essa mesma cana-de-açúcar que está sendo colhida hoje, né, no canavial, ela daqui a 1 ano já passou pela indústria, já foi transformada em etanol e já chegou nos postos de gasolina e estará no tanque dos carros flex. Então, esse ciclo é de 2 anos. Tá? Em 2 anos ocorre esse ciclo. Sol, água e solo, gerando glicose por fotossíntese. A cana-de-açúcar é colhida, tem todo um processo industrial para ir da cana-de-açúcar ao etanol, e esse etanol vai para os carros, para os motores dos carros, nos motores a combustão, e aqueles 6 carbonos no etanol são 2, né?
aqueles dois carbonos do etanol, que estão ligados por ligação covalente simples, de novo, quando queimados no motor a combustão, viram CO2 e água, né? Mas esse CO2 do carro que queima etanol, lembra, o ciclo é de 2 anos. O que eu falei que é de 2 anos? O ciclo em que se planta a cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar capta CO2 do ar, né? E transforma em moléculas de glicose que depois são transformadas em etanol, no motor a combustão volta a ser CO2. Esse ciclo é de 2 anos. Ao contrário do ciclo do petróleo, do gás natural e do carvão, que foi gerado as moléculas por milhões de anos. É isso, é só essa introdução, e aí eu volto ao compartilhamento da tela. Vocês estão na tela aí, ok? Espero ter esclarecido isso. Eu deixo para vocês a pergunta se a energia eólica vem do sol também. Veja se vocês conseguem responder. Se vocês não conseguirem, vocês me perguntem isso em algum momento. E se a energia hidrelétrica vem do sol? Tentem responder isso. Eu não quero me alongar nisso para a gente entrar no curso. Isso aqui chama-se matriz energética, né? E é do Brasil, e é de 2015, e é apenas do setor elétrico, ok? Está sendo mostrado aí. Deixa eu botar o reproduzir aqui, que fica mais bonito assim, ó, melhorou. Isso aí é só... Ó, voltou, energia vem do sol? Não, botou aqui, ó. Aí estão o que chama de matriz energética, né? Os tipos de energia que geram eletricidade. Tem 2 matrizes energéticas. Existe a matriz energética do país como um todo, que são todos os tipos de energia que sustentam o país. Isso aí são os tipos de energia que geram eletricidade no Brasil. Então, perceba no gráfico em pizza, o amarelo gigante aí, energia hidráulica, hidroelétricas, né? Mas isso é só da eletricidade. Então, a maioria da eletricidade no Brasil é gerada por fontes hidroelétricas ou hidráulicas. Como o foco do curso é energia solar, perceba que apenas 0,01% é gerado a partir de energia solar fotovoltaica, que é o objeto do nosso curso aí. Mas percebam que esses dados são de 2015. E eu informo a vocês que de 2015 a hoje, a 2020, essa energia solar fotovoltaica já está chegando a 3%, o que parece pouco ainda, mas é um crescimento enorme comparado ao 0,01 aqui, que virou 3,00, ok? Então, a energia solar fotovoltaica já chega a 3% da geração de eletricidade no Brasil. Só para comparar, as usinas Angra 1 e 2 estão aqui no nuclear, ó, que não chega a 3%. Tá claro? Então, isso reflete o crescimento nos últimos 5 anos do setor de energia solar fotovoltaica. Vejam se querem me perguntar alguma coisa, me interrompam quando quiserem na voz, gente. Eu não estou vendo o chat, tá? Na minha apresentação. Deixa eu botar o... não estou vendo o chat. Vocês me interrompam se quiserem aí. Eu tenho que olhar o chat. Deixa eu dar uma olhada no chat lá. Ah, tá lá o chat. Tá. Não tem pergunta, né? Então eu sigo aqui, ó. Se quiserem, me interrompam oralmente ou escrevam no chat que eu volto às vezes para olhar ele. Tá bom. Passando aqui, ó. Falando, enfim, dele, quem é ele? O Sol, né? Como o Sol gera energia... Isso são alguns trechos do Sol aí, gente, né? Ele tem um núcleo, que com certeza é a região mais quente, e tem essas áreas todas aí, zona de radiação, convecção, linha de campo magnético. A gente vai detalhar 3 delas, que são as mais externas, né? As de maior interesse. Passando, então, ó, as reações nucleares, a gente vai mostrar elas, ocorrem no núcleo, né, do Sol. Tem uma zona radioativa, manchas solares, dá uma lida nisso aí. A energia solar vem de reações termonucleares, ou simplesmente reações nucleares, né? Mais precisamente de fusão, que ocorre a grande profundidade, sendo a principal a difusão no núcleo do Sol, no núcleo, tá? Não nas outras camadas,
onde a temperatura e pressão fornecem um ambiente adequado a essas reações nucleares. Em resumo, dois átomos de hidrogênio se fundem, formando uma partícula alfa, que é o núcleo do hélio. A partícula alfa mantém 70% da massa dos prótons de hidrogênio, enquanto os 30% restantes da massa inicial são liberados, é o que interessa a gente, na forma de energia. Essa energia viaja do núcleo do Sol para um processo de convecção, passando por todas as outras camadas, se transformando em luz e calor. O Sol, em resumo, é um gigantesco reator atômico de fusão, formado por hélio, por hidrogênio em 80%, hélio em quase 20%, né, e o restante de outros materiais. Esclarecendo a vocês que existem dois tipos de reações de fusão, tá? A fusão, dois tipos de reação nuclear, perdão, gente. Existem dois tipos de reações nucleares, basicamente, que geram energia. As reações de fissão, que quebram átomos grandes, as usinas nucleares que existem no mundo, nós temos duas no Brasil, Angra 1 e 2, elas fazem fissão. Átomos de urânio núcleos dos átomos de urânio são quebrados em núcleos de menor quantidade de prótons e nêutrons. Isso é fissão, fissão é quebra. Estamos falando do Sol e das estrelas que fazem o contrário, fusão. O que é o contrário? Juntar átomos com menos prótons e formar um núcleo com maior quantidade de prótons. Tá claro isso? Tem pergunta no chat aí? Não. Se quiserem, fiquem à vontade aí. Então, gente, aqui, ó, essas reações são reações que ocorrem no núcleo do Sol, né? Então, em resumo, à esquerda aqui, ó, eu estou mostrando dois átomos de hidrogênio, hidrogênio 1,1, né? Porque 1,1 tem o hidrogênio 1,2, que é o deutério, e o hidrogênio 1,3, muda o número de nêutrons, vocês se recordam disso, isótopos, né, do hidrogênio. O hidrogênio 1,2 núcleos, né? Na verdade, hidrogênio somente é o quê, gente? O hidrogênio de massa 1 é um próton unicamente, né? Então, dois prótons, ou seja, dois átomos de hidrogênio, se unem, formando um hidrogênio de massa 2, né? E aí ocorre emissão de um beta mais aqui, que é chamado pósitron, e uma energia gama, uma emissão de energia gama aqui. Não, isso não é gama não, isso é um fóton, né? É uma emissão aqui. E num segundo momento, esse hidrogênio de massa 2 se junta com outro hidrogênio de massa 1, 2 mais 1, 3. Né? Forma o hélio 3. O hélio que vocês conhecem na tabela é esse aqui, ó, o hélio 4. Na verdade, o que é o hélio 2,4? Né? Número atômico 2, número de massa 4. É essa imagem aqui, não sei se está clara para vocês aí. O hélio 2,4, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons, mostrado em vermelho e azul aí. Como se forma esse hélio? 2 hélios 3, o que é hélio 3? Ele tem 2 prótons e 1 nêutron apenas. 2 hélios 3, 3 mais 3, 6. Né? Então, 3 mais 3, 6. Forma 4 e 1 mais 1. Como assim? Então, esses dois hélios de massa 1, por isso escreve-se hélio 3, forma o hélio, que você conhece, 2,4, e libera 2 hidrogênios. Enfim, esse processo todo tem no início átomos de hidrogênio e no final átomos de hélio. E é isso que, em resumo, chamamos de fusão. Lembra que eu falei que na Terra temos reatores de fissão, ok? Informação importante para vocês. As reações nucleares de fissão são os reatores na Terra. Eles geram uma quantidade de energia enorme. Essa reação de fusão que ocorre no Sol e nas outras estrelas geram 1000 vezes mais energia que os reatores nucleares terrestres. Ou seja, a fusão gera 1000 vezes mais energia que a fissão, com uma vantagem enorme na fusão. Ela não gera radioatividade, ao contrário da fissão, que são os reatores terrestres, ok? É importante esse destaque inicial aí, e eu estou olhando o chat se tem perguntas aí. Ah, obrigado, olha, a pergunta aí, eu fico feliz. Mano, White, hélio 3 não é encontrado na Terra? Não, não é.
E na Terra, você percebe isso, Mano White, eu não lembro o seu nome aí, enfim, o hélio 3, quer falar alguém aí? Não, meu nome, Miguel. O hélio 3 não aparece na Terra, não. Como é que você percebe isso? Em geral, quando você vê a massa atômica dos elementos, quando eles têm uma quantidade significativa na Terra, ele altera a massa atômica dos elementos. Um exemplo fácil disso é o cloro, né? O cloro tem massa atômica 35,5, mas vocês sabem que massa atômica é a soma de próton mais nêutron. Então, como é que vai ser 35,5? É porque isso é uma média dos isótopos do cloro. Tem cloro 35 e tem cloro 37. Né? Aí a média ponderada das porcentagens de cloro 35 e cloro 37 dá a massa atômica do cloro. Isso é química geral, vocês se recordam disso. Mas respondendo sua pergunta, o hélio 3 não é encontrado na Terra. Que eu saiba, eu não tenho certeza do que estou dizendo, mas eu só ouvi falar dele nessas reações nucleares no Sol. Eu não sei, É um enfim. potente combustível, né? Para o Oi? futuro. É um potente potencial combustível para o futuro, né? O combustível, a tua pergunta é ótima, na verdade, o combustível no singular é o hidrogênio. Eu não sei se isso é claro para vocês. Só o hidrogênio é combustível, gente. E ele é o combustível perfeito, tanto que os foguetes usam hidrogênio puro. Tá certo? Não, o hélio Todas. 3. O hélio Não, 3. o hélio 3 não seria combustível. Você pensa que ele é combustível por quê? O que te fez pensar nisso? Vou voltar lá na imagem, né? Eu vi um físico falando sobre mineração espacial e sobre o Que uso do hélio legal. 3. Entendi. Não, eu não sabia detalhes dele, fui olhar, pergunta boa sua. Olhando, eu voltei na imagem que está na tela aí. Perceba que o hélio 3, ele gera hidrogênio, então ele é um combustível, sim. Interessante isso, eu não tinha atentado para isso. Então, consertando o que falei e agradecendo a você aí, entendam, gente, que quando existe hidrogênio presente na fórmula de qualquer coisa, ou qualquer coisa que gere hidrogênio, é combustível, e daí a sua fala excelente aí. Então, o hélio 3 está aí na imagem. O hélio 3, quando juntam os dois hélios 3, né, não gera hélio 4 e hidrogênio? Né? Não é isso que está mostrado aí? Então, ele é combustível, sim, está respondida a sua pergunta. E por essa razão, tudo que gera hidrogênio ou contém hidrogênio é combustível. Mas lembra da minha fala? No singular, o único combustível é o hidrogênio. Ou, no seu exemplo, qualquer coisa que gere hidrogênio ou qualquer coisa que já tenha hidrogênio na forma. Ok, gente? Que fique claríssimo isso para vocês, principalmente para quem é do petróleo e gás. É muito interessante não confundir isso. Então, gasolina é combustível? É, porque é hidrocarboneto, tem um C alguma coisa, H alguma coisa na forma. Álcool é combustível? Sim, tem hidrogênio na forma. Metano, CH4 é combustível? Sim, tem hidrogênio na forma. Papel é combustível? Como é que você responde isso? Né? Papel tem hidrogênio na forma? Sim, a celulose tem hidrogênio na forma, então é combustível. É triste falar disso, mas nós somos combustíveis? A gente queima e gera energia? Sim, nós temos vários compostos de hidrogênio no nosso corpo, as proteínas, a gordura, tá certo? Então, e daí o conceito de biomassa, ok, gente? Os vegetais todos são combustíveis. Queimar árvore é combustível? É uma forma ruim de gerar energia, mas se você queima qualquer árvore, é uma fonte de combustível porque ela tem hidrogênio na celulose, que é a maior parte da composição química de uma árvore, de um vegetal qualquer. O hélio não é um elemento estável. O hidrogênio é melhor porque é mais fácil explodir. Não sei do que estou falando, mas não faz sentido o seu pensamento, gente. E quanto mais vocês ficarem livres, me agrada de verdade, não só porque vocês têm questionamentos inteligentes, não é puxação de saco minha, não. Então, vamos por partes na fala do Bernardo aí. O hélio não é um elemento estável. O que eu quero que vocês entendam sobre essa ideia de ser estável ou não, né? Não confunda, né, a questão da CNTP, que é um conceito importante para a gente.
né? Quando a gente fala de estabilidade química, a princípio a gente tem que falar em que temperatura e em que condição de pressão e temperatura. A temperatura remete à pressão e vice-versa, né? Mas o Sol é um lugar em que praticamente tudo seria reativo, né? Mas pensando nas coisas nucleares, imagino que foi isso que motivou sua pergunta aí. O hélio é estável, sim, né? Na CNTP e na Terra, e mais, né? É super estável, tanto que ele é Carnot, né? E daí a sua pergunta, Bernardo. Ele é estável, ele, repito, né? Ele é estável na atmosfera terrestre. O hélio, na teoria química da estabilidade que vocês conhecem do octeto, ele é uma exceção, porque ele é estável com 2 elétrons na última camada, mas, na verdade, ampliando a ideia do octeto, a estabilidade ocorre quimicamente, né? Quando se tem a última camada completa, daí o hélio ser estável quimicamente falando, com 2 elétrons na última camada, ok? Tem a última camada completa, em resumo. Então, perceba que falamos da estabilidade química, em reagir quimicamente. Mas o que eu destaco para vocês importante? Essa estabilidade química, o fenômeno químico em si, ele é um fenômeno de eletrosfera. Não percam essa noção que vocês têm. Vocês sabem disso, estou só clareando para vocês isso. Então, quando se fala em estabilidade em relação a ser reativo quimicamente ou não, e a gente diz que os gases nobres são estáveis quimicamente, a gente se refere a reações de eletrosfera, tá claro? Estamos falando de reações nucleares, de reações em que vamos mexer na quantidade de prótons e de nêutrons. Estou voltando para a tela para me visualizar ela. As reações mostradas aí são nucleares. E na temperatura enorme, né, de milhões de graus que existem no núcleo solar, essas reações nucleares ocorrem. Mas, respondendo objetivamente ao Bernardo, o hélio é estável, sim, quimicamente, mas lá naquele caldeirão de milhões de graus chamado núcleo solar, ele reage a nível nuclear. Não esqueçam, gente, que o lugar da química se chama planeta Terra. Nós temos aqui na Terra 90 elementos químicos naturais. O universo é pobre em química. A exemplo do Sol, que você tem 2 elementos químicos praticamente lá, hidrogênio e hélio. E aí você complementou, o hidrogênio é melhor porque é mais fácil explodir? Faz sentido o que você pensa aí, mas não esqueça que o hidrogênio é o único combustível, é ele que gera energia, né? É ele que gera energia, ele é a fonte de energia, não só nas reações nucleares, mas nas reações químicas que faz a nós humanos batizarmos de combustíveis. De forma simples, tudo que tem hidrogênio na fórmula pega fogo, de forma bem popular. Ou tudo que gera hidrogênio pega fogo e é gerador de energia. Ok, gente? Está claro isso? São conceitos que parecem bobos, fáceis, mas confundem a gente. Espero ter esclarecido aí. Se permitirem, eu sigo. Se quiserem, me interrompo aí. Seguindo, então, gente, daqui, isso aqui é uma foto bonita do Sol aí, né? O Sol pode ser dividido em 6 camadas, então as 6 aí, núcleo, zona radioativa, zona convectiva, fotosfera, cromosfera e coroa. Nós passaremos a falar dessas 3 aí, porque são as mais externas. Serão detalhadas a seguir. Fotosfera é a primeira, um destaque, né? A gente vai falar dessas 3, né? Fotosfera, cromosfera e coroa. Nessa ordem, estamos indo de dentro do núcleo solar para fora. Então, vamos falar das 3, fotosfera, cromosfera e coroa. Das 3, qual que é a mais externa? Coroa. Né? A gente vai do núcleo para o lado externo do Sol. Então, fotosfera, primeira dessas 3, que se torna visível. Aparência granular causada por glândulos criados por célula de convecção. O que é célula de convecção? Ocorrem situações onde existem diferenças de temperatura dentro de um fluido. Perceba que a diferença de temperatura dentro do Sol, o Sol é gigantesco, pensa numa coisa enorme e a gente erra, o Sol é mais enorme ainda. Então, ele tem várias chamadas células ou camadas de convecção, porque o núcleo dele, ele é todo quente, o Sol, obviamente, né? Mas ele é muito mais quente no núcleo.
Então, essas diferenças de temperatura geram esse conceito aí de célula de convecção. E essas diferenças fazem com que a massa gasosa se movimente devido a diferenças de densidade causada pelas diferentes temperaturas. Aquela imagem bem infantil, bem legal de se recordar, por que o balão sobe, né? Na festa de São João, porque ele concentra dentro daquele papel ali que a gente faz e chama de balão, o ar quente, porque a gente liga, acende a bucha, né? Então, aquele negocinho ali, aquele compacto com ar quente, que a gente chama de balão, ele sobe. E pense que qualquer massa de ar mais quente sobe em relação a outra mais fria. Eis a origem dos ventos, tá, gente? Estou aproveitando para te responder que a energia eólica, que é a energia dos ventos, ela vem do Sol também, né? Por que venta num lugar qualquer? Porque uma massa de ar subiu e a outra que está ao lado ocupa a que subiu. Não sei se foi claro. Exemplo caseiro para vocês de vento. Dessa explicação de convecção que estamos falando aí. Dentro do seu chuveiro, na hora do seu banho. Se você já tomou banho, eu já tomei algumas vezes assim, sem blindex, né? Um plásticozinho que a gente coloca bem simples no chuveiro. Quando você liga o chuveiro quente, você está dentro do banho com o chuveiro quente ligado, vai começar a se ensaboar e tem aquele plástico ao seu lado, né? Aquele plástico fica, eu brinco, dizendo que ele fica te lambendo, ele fica te encostando na perna o tempo todo, você empurra o plástico para lá, se ensaboa, chuveiro quente ligado, o plástico fica te encostando o tempo todo. Por que isso, gente? Né? Aquilo é vento. Por que vento? Porque você está dentro daquele local pequeno, com aquele plástico fechando, mas tem uma aberturazinha em cima. Quando você liga o chuveiro quente, aquela região fica com ar aquecido, como está aberto um pouquinho em cima, o ar quente daquele lugar que você está tomando banho, ele sai, né? Ele sobe e sai por cima e gera o vento, o ar que está do lado de fora, ele empurra aquele plástico. Daí ele ficar te empurrando o tempo todo. Eu estou passando para vocês, no chuveiro, no banho quente, a ideia da convecção. Isso, por exemplo, no planeta ocorre quando você compara a região equatorial com a polar. Né? Não tem muito mais sol no Equador? Então, pense na massa de ar que está em cima da Amazônia inteira. O que acontece com o ar todo da Amazônia? Ele sobe. Quando ele sobe, o ar que está no centro-oeste vai na direção da Amazônia. Você tem um deslocamento de massas de ar. Tá certo? Pensem em frente fria. A frente fria vai sempre do sul para o norte, no hemisfério sul, né? E vai sempre do norte para o Equador no hemisfério norte. Por quê? Porque existe essa convecção enorme no planeta Terra. Resumindo, o ar do Equador sobe e o ar dos polos anda na direção do Equador. Né? Isso é bem legal. Mas essa convecção ocorre dentro do Sol, né? É o que a gente está falando aqui. A cromosfera é a segunda camada, localizada acima da fotosfera, tem densidade menor que a fotosfera. E a coroa seria a terceira camada. O destaque da coroa é que ela emite raio-x em abundância. Aqui uma imagem disso que a gente falou, das camadas, e um primeiro conceito importante para a gente entrar mais à frente na tecnologia, no uso efetivamente da energia solar fotovoltaica, esses dois conceitos de radiação e irradiação, só muda um i aí, né? Um prefixo grego. E aí uma imagem do Brasil, e eu destaco que essas regiões laranja, esse amarelo mais escuro, né? São as regiões de maior irradiação, a gente vai definir já o que seria irradiação, enfim, de maior intensidade solar, a nível simples. Então, onde tem maior captação de energia, de sol no Brasil? Nessa região central aqui, no Planalto Central, né, perto de Brasília aqui, subindo na direção do Nordeste, na direção do Piauí, do Ceará aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo eu mexer com a seta aí. Essa região central e um trecho do Rio Grande do Norte aqui, e da Paraíba, enfim, esse pedacinho do Nordeste e esse meio grande aqui do Brasil, o próprio Planalto Central, é a região de maior insolação do Brasil. Todas as outras têm uma insolação grande, a gente vai ver isso em números, né? E tem uma pequena faixa litorânea aqui em verde que tem uma insolação menor. Um destaque para quem deseja entrar na energia solar.
O país hoje que mais tem o percentual de energia elétrica sendo gerado de energia solar, de fonte solar fotovoltaica, que é o objetivo do nosso curso, é a Alemanha. Então, várias vezes eu irei comparar o Brasil com a Alemanha, até para torcer que um dia a gente chegue no nível tecnológico da Alemanha também no setor solar. Mas, resumindo, eu estou mostrando aqui no gráfico essas áreas verdes aqui que têm menor captação solar, né? Esse litoral aqui, litoral do Rio, um pouquinho de São Paulo, um pouquinho de Curitiba, esse verdinho no gráfico aqui. Esse lugar, que é a região no Brasil de menor captação de raios solares, é maior do que o melhor lugar na Alemanha. Eu não sei se foi claro. Então, o melhor lugar de captação solar na Alemanha é pior do que o pior lugar no Brasil. Resumindo, é enorme o nosso potencial. Ok, gente? E a gente volta a falar disso à frente. De forma simples, os dois conceitos, diferença entre radiação e irradiação. Radiação é transmissão de energia através do espaço. Já irradiação, é o que a gente vai passar a estudar agora, é exposição à radiação. Então, a radiação é, na verdade, a propagação ou condução do calor a uma certa velocidade. Então, quando a gente se referir à energia que sai do Sol, isso é radiação. Mas a energia que é captada na Terra é irradiação. Ou seja, a irradiação é uma parte da radiação. Ok, gente? Tradicionalmente, a energia solar irradiada, ou seja, que chega aqui, né, ou numa área qualquer, em determinada área, e por determinado tempo, perceba que estamos limitando a radiação, ou seja, a irradiação é uma parte do todo. Essa irradiação é medida em joules, unidade de energia no SI, né? E devido à sua magnitude, é mais comum usar o megajoule, a gente vai abreviar M maiúsculo, J maiúsculo, que seria 1 milhão de joules. Hoje em dia, devido à maciça utilização dos bancos de dados para análise e dimensionamento de sistemas fotovoltaicos, é mais comum a unidade watt-hora, ou seja, quilowatt-hora, equivalente a 1000 watts por hora. Como se trata de radiação eletromagnética incidente, estamos falando do planeta Terra, a unidade de medida deve ser composta. Como assim composta? Unidade de energia por tempo, né? Considerando também a área de captação da radiação e o tempo de exposição a ela. Por isso que a gente fala em medição composta. Na maioria das vezes, as informações de disponibilidade solar local são dadas em médias diárias, considerando cada mês do ano, bem como um valor de média diária anual. Em resumo, chegaremos à medida composta, a gente fala disso a partir de agora, quilowatt-hora por metro quadrado por dia. Ok, gente? Então, estamos falando de radiação por área por dia. E, claro, estou antecipando que isso muda de uma localidade para outra. Nós vamos mostrar tabelas, quem trabalha com instalação de kits de energia solar, você vai instalar um kit aí em Duque de Caxias, no nosso IF aí, né? E vai instalar um outro kit no centro do Rio de Janeiro. As captações, a irradiação, né, a quantidade de watts por metro quadrado por hora não são iguais, né? A simples mudança de latitude e longitude mudam essa captação de um lugar para o outro, né? E tem tabelas disso. E, claro, muda também a própria estação do ano. Vejam se vocês querem me perguntar alguma coisa sobre isso aí. Estou dando uma olhadinha no chat. O que tem no chat aí? Não tem nada. Então, eu sigo aqui. Isso é um assunto que gera perguntas. Diversas instituições de pesquisa no mundo fornecem os dados de energia solar para suas localidades. A NASA é uma delas. Esses dados são matematicamente compilados, formatados e expostos em bancos de dados de radiação solar. No Brasil, é o que a gente vai trabalhar, trabalhamos com o Atlas Solarimétrico do Brasil, dados de 2000, e o Sandata, usamos os dois, né, nos cálculos. Outros bancos de dados de radiação solar estão disponíveis ao público em geral. Como mantido, essa é uma referência no setor solar, né, a gente chama simplesmente de CRESESB,
que é essa abreviação aí de Centro de Referência para Energia Solar e Eólica. É um autor, um estudioso, que começou esse estudo no ano 2000, né? Sérgio de Carvalho, ou Sérgio de Salvo Brito. Entidade vinculada ao Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, chamam CEPEL. Isso é na Ilha do Fundão, aí no Rio de Janeiro. Tem 2 centros de pesquisa muito grandes, importantes, que geram empregos aí para a nossa escola e estágios, que é o sempre Centro de Pesquisa da Petrobras. Ele é fisicamente ao lado desse CEPEL aí. E foi nesse CEPEL que começou essa reunião de técnicos para estudar a energia solar, lá no ano 2000, né? Temos 20 anos desse estudo aí. No ano 2000, o CRESER publicou, né, o Atlas Solarimétrico do Brasil, contendo esses valores em megajoule por metro quadrado para todo o território brasileiro, além de relevantes informações sobre a forma de coleta e tratamento matemático dos dados de meteorologia. Só um detalhe, gente, quando eu escrevi aqui, né, de todo o território brasileiro, isso é uma forçação, né? Claro que não se tem todas as cidades, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, não tem isso para todo município. Então, quando você vai instalar, se você for trabalhar na instalação de um kit de energia solar no município que não tenha dados nesse catálogo aí, né, o que a gente faz na prática? Busca os municípios mais perto que tenham dados e se faz uma média, né? Em geral, a gente busca um triângulo de municípios ao redor do que a gente está instalando e não tem dados, pega 3 ao redor e faz uma média disso, né? E aí não varia muito. Quer saber mais? Isso aí, se vocês quiserem se aprofundar, eu boto sempre uma pergunta do quer saber mais. Em resumo, eu disponibilizo aí, eu vou mandar esse que eu estou mostrando para vocês. E esses dados, depois a gente, tendo tempo, a gente consulta, abre o site desse SUERA, né, que é do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele tem esses dados para o Brasil. E também um outro site aí que você pode baixar isso, né? Enfim, não é objeto nosso agora, mas fica para vocês, para quem gostar e quiser isso aí. É isso, eu pergunto se está claro isso, a gente passa a falar detalhado agora a irradiação. Não tem pergunta no chat, então eu sigo aqui com irradiação e suas medidas. Deixa eu mostrar isso aqui. Então, veja aí, ó, a radiação solar atravessa a atmosfera e aquece a superfície terrestre. E aqui os gases de efeito estufa absorvem parte da radiação infravermelha, aquecendo a superfície terrestre abaixo da atmosfera. A superfície terrestre absorve a maior parte da radiação incidente para a geração de calor e reflete a radiação infravermelha, né? Enfim, parte desses raios vão ser úteis à energia solar fotovoltaica, nem todos, tá? Eu explico isso melhor à frente aí. Perdão. A energia solar que pode ser captada depende de 3 fatores, né? A área de captação do coletor solar em metros quadrados. O que é isso aí, gente? Em outras palavras, você vai botar as placas solares, vocês já devem ter visto algumas, no telhado, por exemplo, da sua casa. Mas você pode botar mais placas ocupando o telhado inteiro ou colocar só uma parte do seu telhado, né? E é isso que estamos chamando de área de captação, tá certo? Em metros quadrados, o total de placas que você desejou colocar no seu telhado. Claro que a gente quer ter uma noção como é que faz esse cálculo aí. Também é importante o tempo de exposição à radiação solar em horas ou segundos. Isso aí vai depender da geografia local da sua casa, mas quando falo geografia, da geografia local mesmo, dos vizinhos seus, né? Porque em função do seu telhado, você pode saber que você passa a ter sombra ali naquele telhado a partir das 3 horas da tarde. Ou você pode falar, não, só bate sol nesse telhado de 10 às 4 da tarde, enfim. Claro que isso vai influenciar na captação de energia, né? E um terceiro, que é a intensidade radiante do Sol em watts por metro quadrado, é o papo anterior, né? Na verdade, é a irradiação solar, né? Que é dado em watt por metro quadrado, e tem aquelas tabelas que podemos consultar, que já falei aí.
E aqui, gente, essa energia solar captável, né, é diretamente proporcional a essas três variáveis que destacamos acima, e de forma bem objetiva uma fórmula aí, né, em que E maiúsculo, que é a energia total solar captada, né, em watt-hora ou joule, uma unidade de energia qualquer, vai ser proporcional a três produtos, três unidades sendo multiplicadas. A área de captação, que é o tamanho do telhado em que você coloca os painéis fotovoltaicos, o tempo de exposição, e é aquilo que eu chamei de geografia local do seu telhado mesmo, o tempo do dia que bate o sol ali, e o terceiro, que é a irradiação solar, e essa seria uma característica da cidade, né, consultado naquelas tabelas de irradiação solar no território brasileiro. E, claro, tem a ver com a cidade, com a latitude e a longitude, e também com a estação do ano, ok? Perguntas aí? Tem gente chegando aqui, ó. Tranquilo aí, gente? Pode seguir? Então, se quiserem, se vocês escreverem no chat, eu demorar ir lá olhar, porque eu não estou vendo o chat. Irradiação solar extraterrestre e constante solar. Vou resumir isso aqui, né? O que importa é que a quantidade de radiação solar que chega à atmosfera depende da distância do Sol e da Terra. E a média disso tem um valor médio que chamam de constante solar, em torno desse valor quebrado aqui, que varia de 1.300 a 25, 1.420, a média é 1.300, 1.367 watts por metro quadrado, acima da atmosfera terrestre. Então, não importa detalhar isso aqui, gente, mas a Terra, nós temos 5 camadas da atmosfera, né? São divisões que só interessa a quem for estudar em detalhe a atmosfera. O que importa é que a primeira é troposfera, né? Que é onde os aviões voam, onde ocorre a maioria das ações humanas, daí o nome troposfera, né? Tropos de homem. Mas aqui, esse valor de 1.367 watts por metro quadrado é uma média do que chega na camada mais alta da atmosfera, que é chamada exosfera, né? Enfim, essa camada deve ter uns 1.000 quilômetros de altura, né? E você tem satélites em camadas até inferiores, os satélites meteorológicos e alguns outros satélites de estudo, tem satélites militares, tem satélites militares também. Todos esses satélites estão numa camada intermediária das 5, em geral estão na terceira camada, e estou só falando deles porque eles usam energia solar, eles têm placas solares para captar energia para as funções que eles têm, né? Mas esse 1.367 é a energia que chega na camada mais alta, né? E parte dela é perdida com esses 1.000 quilômetros de camadas de atmosfera. Uma parte desses 1.367 chega ao solo, que é o que a gente vai poder usar efetivamente. E, enfim, existe uma perda, né, dessa energia toda ao passar por 1.000 quilômetros de ar, de atmosfera. E os 1.300 viram em torno de 1.000 watts por metro quadrado no solo. Só uma curiosidade, mas isso não é só curiosidade. Isso é usado nos cálculos, quando se deseja projetar um sistema fotovoltaico, que é a instalação de painel numa casa, enfim, numa fazenda, em qualquer lugar que se queira instalar energia solar, né? Esse valor é um valor bonitinho, né, redondo, a beça, de 1.000 watts por metro quadrado, é uma média da Terra, entende? Dos lugares da Terra, dos lugares que se tem cadastrado isso para o planeta Terra, para as cidades. Enfim, se você pegar 10 lugares no planeta escolhidos, assim, para que não sejam os 10 próximos, que teriam a mesma latitude, longitude, a mesma intensidade solar, se você espalhar 10 lugares na Terra, vai dar essa média de 1.000 watts por metro quadrado. É essa a ideia. E isso é usado para cálculos, enfim, é um valor importante de se conhecer. Aqui, de novo, irradiação solar ao nível do solo e um mapa aí mais detalhado do nosso Brasil aí. Cuidado com essas cores, né? A gente se confunde quem é que é maior, mas a gente já viu aquele outro gráfico que estava pintado diferente.
Em resumo, as cores maiores aí, de novo, nessa região do centro do norte, do início do Nordeste aqui, isso aqui é no Nordeste, né? É o meio da Bahia, o oeste da Bahia, e ampliando a outra região maior, a que a gente já tinha mostrado antes, esse Brasil central aqui, né? É o estado de Goiás, é um pedaço grande do oeste de Minas, o oeste da Bahia, o Piauí, vejam bem, né? O Piauí é um estado tão pobre da federação, ele tem uma captação solar gigante, então tem um potencial de energia enorme, né? Você veja o potencial do Brasil aí. Enfim, é isso. Mas aquele destaque inicial meu de que o pior lugar no Brasil, a nível de captação solar, é melhor do que o melhor lugar da Alemanha. Não perdamos nunca essa comparação aí. Quanto maior a camada atmosférica a ser atravessada pelos raios solares, menor será a irradiação a nível do solo, né? É por esse motivo que no começo da manhã e no final da tarde a intensidade da radiação solar é muito menor que ao meio-dia, né? A baixa elevação do Sol sobre a abóbada celeste, semicircunferência do céu, faz com que os raios solares atravessem uma camada de massa atmosférica virtualmente muito mais extensa nos extremos do dia. Resumindo, gente, no amanhecer e no entardecer, os raios solares, eles estão oblíquos, eles não estão perpendiculares ao solo, no lugar em que você mora, então, por isso, eles são mais fracos. A irradiação é menor no amanhecer e no entardecer, né? Aqueles watts por metro quadrado, lembra? E aquele watt por metro quadrado, aquela irradiação, ela é máxima no sol, mais ou menos no sol do meio-dia, que é o sol a pino, né? Sabemos, claro, que a Terra que se move em torno do Sol, mas para analisar esses efeitos que a gente quer estudar da atmosfera terrestre sobre a radiação solar incidente, é interessante referenciar um ponto fixo no solo, o lugar que você vai instalar o sistema fotovoltaico. E aí a gente passa a tratar o movimento aparente do Sol. Você fixa a sua casa aí, tu quer instalar os painéis solares na sua casa, então você pense que a Terra está fixada, né, só para efeito de estudo, e que o Sol está passando sobre as suas cabeças, até porque é o que se enxerga, é isso que a humanidade acreditou ser a verdade antes do Galileu, né? A aparência que a gente tem é que o Sol gira ao redor da nossa casa aí, né? Mas vale essa ideia para o estudo da instalação do painel. Esses três trechos, né? Tem um aqui em azul, tem um em amarelado, tem um em vermelho mais intenso. Isso seria para o hemisfério sul, a gente vai seguir estudando isso aqui. E isso é o que a gente vai estudar como sendo janela solar. Em resumo, esse azul aqui, tem um homem em pé aqui, né? E ele está apontando para o norte. Ele está no hemisfério sul, o Brasil, a maioria do Brasil está no hemisfério sul. Então, pense que você está em pé na sua casa e sabe onde é o norte, você aponta para o norte, né, para o norte geográfico. E essas três trajetórias do Sol, em azul, esse amarelo aqui e esse vermelho, elas variam conforme a estação do ano. Então, no verão, né, aqui no hemisfério sul, seria mais ou menos essa trajetória em vermelha. O Sol passa mais vertical em cima da nossa cabeça, mais a 90 graus no verão. E no inverno ele passa meio um pouco inclinado, não muito, por conta da nossa latitude, né? Nos polos da Terra, o Sol sempre está no horizonte, ok, gente? Então, essa variação, em que posição que o Sol passa sobre a sua cabeça, né, é estudado na geografia e na astronomia, e isso tem interesse na energia solar, com essas posições, essas variações em que o Sol passa sobre as suas cabeças aí. E isso, claro, varia com a estação do ano. Essa variação, que nesse desenho está mostrada em azul aqui, é chamada, a gente vai ver à frente aí, de janela solar. E isso é muito importante para os cálculos de dimensionamento da energia solar fotovoltaica, que é o que a gente quer estudar na aula que vem, como dimensionar sistemas fotovoltaicos. E esse é um fator decisivo, que é a tal da janela solar, né?
Veja se querem me perguntar alguma coisa aí. Deixa eu olhar o... Não tem perguntas. Então, a janela solar, nesse desenho aí, eu já mostrei o desenho, deixa eu ler isso aqui. Ó. Quando a rota solar é mais elevada no verão, né, então seria nesse desenho aqui, o vermelho aqui, é o que ele está chamando de janela solar mais elevada e no verão, a irradiação solar é mais intensa durante todo o dia do que quando a rota solar é mais baixa no inverno. Tá claro isso, gente? Então, que fique claro isso, o vermelho aqui para nós no hemisfério sul, vamos falar nós no Brasil e em Duque de Caxias aí. E no verão o sol passa mais a pino mesmo, a gente fala, mais a 90 graus, mais em cima da sua cabeça, você em pé em qualquer lugar em Caxias aí, né? E no inverno ele não passa tão em cima das nossas cabeças, isso ao meio-dia, ele passa um pouquinho inclinado. Essa variação de posição em que o sol passa no meio-dia, né, é chamada janela solar. Além disso, o Sol permanece no horizonte por maior período. Quando? No verão, né? O que faz com que os dias de verão tenham maior acúmulo de energia térmica que de inverno, isso é até óbvio. Em localidades mais afastadas do Equador, né, isso vale para o próprio Brasil, né, se for para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, essa diferença de acúmulo de energia é mais notável do que nas localidades situadas próximas ao Equador. Que variação é essa, gente, que ele está falando? Ele já está falando, apesar de não ter citado, de janela solar. Então, resumindo, em latitudes maiores, se você estiver mais ao sul, essa diferença da posição que o Sol passa no verão e no inverno, essa diferença é maior quando você estiver mais ao sul. E fica tão grande no polo que no polo o Sol não sai do horizonte. Ok? Vejam se vocês querem me perguntar sobre isso. Eu não entendia isso bem, não, gente. Eu custei a entender o que estou lendo aí. Muito importante, a janela solar. Os dois limites de rota solar, respectivamente, o verão e o inverno, que são aqueles 3 desenhos iniciais, tá certo? A diferença nessa imagem aqui, do vermelho e do azul, é essa diferença que estamos lendo, né? Os dois limites de rota solar, aquele vermelho e azul, determinam a área chamada de janela solar, como já tinha dito, exibido naquela figura lá, que é a área percorrida pelo Sol na sua movimentação aparente. As localidades dentro da zona tropical têm a janela solar mais alta, ou seja, o Sol está quase que o tempo todo, a gente chama a pino, a 90 graus, com o olhar de quem está em pé numa localidade qualquer no Equador, ou em regiões tropicais, que é o nosso caso. O Rio de Janeiro, Duque de Caxias, o estado do Rio de Janeiro, gente, passa em cima do estado, eu não sei precisar onde, o Trópico de Capricórnio, tá certo? Então, tem o Equador, tem o Trópico de Câncer no hemisfério norte e o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Entre os dois trópicos, com o Equador no meio, são as regiões tropicais, que têm, o nome diz, o Sol mais intenso do que as regiões fora da área tropical. É isso que se está falando aqui, tá? E aí vem esse papo final aqui, ó. Quanto mais alta a janela solar, maior é o nível de radiação solar disponível na localidade. Então, substituindo aí Brasil e Alemanha, é isso que é maior no Brasil. Em resumo, a irradiação solar é maior aqui, mas reflete esse conceito de janela solar, né? Então, que fique claro isso para vocês, se desejarem trabalhar na área, aí você vai lidar com esse conceito direto. Então, esse mesmo desenho aqui, eu volto a ele sempre. Na Alemanha, o que acontece? Esse vermelho aqui e o azul estariam mais distantes, o azul estaria mais baixo na Alemanha no inverno alemão, né? Essa variação aqui seria maior num lugar mais ao norte, no hemisfério norte, mais ao sul, no hemisfério sul. Resumindo, quanto mais distante do Equador, maior a janela solar. A janela solar é essa variação da posição do Sol acima da cabeça da pessoa no verão e no inverno. Né? No inverno ele baixa, no verão ele fica mais alto. Né? E essa diferença é maior quanto mais distante do Equador. No Equador, praticamente, o inverno e o verão é igual, o Sol passa sempre na mesma posição.
Seria isso a rigor, tá, gente? No Equador não haveriam essas 3 posições aqui. É isso. Eu pergunto sinceramente se deu para entender isso aí razoavelmente. E aqui a frase que eu tinha dito lá: os piores locais do Brasil têm tanto ou mais energia solar que os melhores locais da Alemanha. Para concluir, eu não sei se dá tempo, vocês me falam se eu posso seguir, tem uma pergunta no chat aqui. Professor, tem 2, professor na geografia diz que, apareceu um negócio na frente aqui, ó. Diz que o Sol nasce no leste e se põe no oeste? Sim, correto. Isso é correto. Só para mostrar para você o que você falou naquele desenho, né, voltando ao desenho, o Sol nasce no leste, morre no oeste, tranquilo. Então, voltando aqui, ó, veja, o leste está aqui, tá certo? E o oeste está lá, tá o L aqui, ó, e o O, né? Nos 3 casos, azul, esse amarelo esquisito aqui, o vermelho, nos 3 casos, o Sol nasce no leste, passa em cima da cabeça do cara aqui e morre no oeste. Mas em posições diferentes em relação à estação do ano, né? Então, o fato dele nascer no leste e morrer no oeste, sempre ocorre isso. Tá? Isso, repito, em latitudes médias. O morador do hemisfério do Polo Norte e do Polo Sul não vê isso, não. Ele vê o Sol andar no horizonte o tempo todo. Não sei se isso é claro para você, mas esqueça isso, é só no polo, né? Do círculo polar ártico e antártico em diante. Nos extremos da Terra, nos extremos norte e sul. Em latitudes médias é o que está sendo mostrado aqui. E, claro, o de sempre, ele nascer no leste e morrer no oeste, mas em posições no leste diferentes. Então, o que eu peço para você que você conhece o lugar que você mora? Observa precisamente onde o Sol nasce no verão, onde você mora aí. Claro que ele vai nascer no leste, e vai nascer no leste o ano inteiro. Mas no verão ele nasce numa posição. E no inverno ele nasce em outra posição no leste, atrás de uma casa. Observe onde ele nasce no verão. Veja que ele muda um pouco de posição no inverno. Se você morar mais ao sul, isso varia mais. É isso que eu estou dizendo e é isso que é chamado de janela solar, tá? Voltando à pergunta lá do chat. O professor não já. A tabela e o Sol está vindo do norte, por quê? A tabela e o Sol, você fala naquele desenho? Deixa eu olhar lá, ver se eu entendo o que você perguntou. A tabela e o Sol está vindo do norte? Não, por que você perguntou isso? Eu não entendi. Por que você pergunta a tabela e o Sol vem do norte? A nossa impressão, enquanto em pés num lugar qualquer, a gente olhando o Sol, né? Ele nasce sempre no leste e morre no oeste. Mas por que você escreveu isso? Ah, foi minha interpretação, não, tranquilo. Não, legal. Mas está claro aí, o que eu pergunto está claro? O conceito de energia, de janela solar. Tranquilo? Observe, então, deixo um dever de casa para o ano inteiro para vocês. Observe precisamente onde o Sol nasce aí na sua casa, no verão, e depois marque esse lugar no verão e marque onde ele vai nascer no inverno. E o mesmo marque também onde ele some, né? Onde ele desaparece, onde ele se põe, né? No verão e no inverno. Não é exatamente no mesmo lugar. Tá? Se em função de alguma vizinhança, algum telhado, você não conseguir ter clareza disso, tente marcar isso em outro lugar, por exemplo, no pátio da escola. Lá dá para você ter uma visão ampla de onde o Sol nasce e morre, né? Estou falando da nossa unidade lá do IFRJ. De um lado, você tem aquela caixa d'água grande, né? Aquele portão que a gente entra andando ali. E tem o outro portão do estacionamento dos carros. Aquele lado que tem a caixa d'água, dá para vocês terem uma visão do Sol nascendo. O Sol nasce para aquele lado e morre, se eu não estou enganado, para o lado do estacionamento. Mais ou menos isso. Deixa eu me lembrar do pátio aqui. Me ajudem aí. Do pátio da escola. O Sol nasce... É meio oblíquo em relação à escola ali.
É. Mas ele nasce do lado da caixa d'água, né, meio inclinado, meio na direção do centro de Caxias, né, na direção do Rio de Janeiro, e morre atrás da escola, para o lado da quadra, mas para o lado contrário à cidade de Caxias. É isso. Tentem marcar isso na escola, é bem legal esse exercício aí. Fechando então, gente, esse momento de hoje, é um conceito rápido aqui de hora de sol pico. Esse conceito usaremos na aula que vem, eu sigo isso na aula que vem, e hora de sol pico, em resumo, seria a hora do dia no lugar que você vai instalar o kit solar. Então, já estamos pensando na instalação do kit, tá certo? No que a gente chama de dimensionamento dos painéis e no posicionamento deles. Desculpem, no horário que tem maior insolação, né? É chamado de horário de sol pico, e aqui, nesse gráfico, está mostrando que a maior insolação naquele lugar, no lugar que você vai instalar o kit solar, é em torno de 8 às 16 horas. Quase que 100% da energia vai de 8 da manhã às 16. Se quiser estreitar isso, 80% dessa energia está entre 10 horas da manhã e 2 horas da tarde. É a hora de maior irradiação. Então, e isso vai influenciar no posicionamento do painel no seu telhado. Você vai virar o painel para onde? Né? O telhado, às vezes, da casa tem inclinações diferentes. Para onde você vai botar o painel solar? Para a região que mais bate sol no seu telhado, entre 10 e meio-dia, principalmente. Isso aqui, uma radiação ao nível da Terra. E aqui dá para a gente comparar, vejam que legal, o Brasil e a Alemanha, né? Perceba que o Brasil está todo em regiões amarelas ou laranja, que é a maior insolação, e a Europa está toda no azul aqui, gente. Veja, esse azul é muito fraco a insolação, né? Perceba que o azul no hemisfério sul, ele bate no sul da Argentina, aqui, ó, né? No sul da Argentina e na Antártica, aqui embaixo, né? No continente gelado. E a Europa está nesse patamar, por isso a insolação tão pequena na Europa, ok? Veja se vocês querem perguntar alguma coisa sobre isso. Então, tá. Não tem perguntas no chat. Então, dando um fechamento, gente, a nossa apresentação de hoje, eu vou disponibilizar isso para vocês. É isso, eu mais ou menos programei para encerrar hoje a primeira parte. Isso foi a primeira parte do curso de solar. Isso aqui são dados de referência bibliográfica e dados meus e do professor Anderson. Eu dividi a apresentação com ele. Tá? Eu vou colocar isso no chat, vou colocar agora, para mim não esquecer, o link dessa apresentação que fiz. Eu não lembro se já disponibilizei para vocês. Ó. Então, estou colocando no chat esse material de hoje, até para que vocês releiam ele, enfim, tenham ele, né? Guardado e leiam com calma. Tá aí no chat, ó. Tá bom? E eu deixo vocês à vontade para me perguntar o que desejarem aí. Tá, o Pedro Bispo agradece, a Araísa também. Eu destaco para vocês que não fechei o curso não, ok, gente? Eu corri na medida do possível, mas não podia correr mais que isso, senão vocês não entendem. E, claro, eu tenho que abrir para perguntas, então ainda tem mais 2 momentos como o de hoje, pelo menos. E eu estarei correndo ainda assim, porque o mini curso, foram 6 horas. Eu vou tentar, o meu planejamento é fazer em 3 para vocês. Menos que isso, atropela tudo, vocês não entendem nada. E aí eu não abriria para perguntas também, entende? Então, se vocês desejarem, a gente segue mais 2 semanas com a parte 2 e a parte 3. E aí, na verdade, eu vou estar condensando para vocês em 3 horas um curso que eu dei em 6, o que já é uma condensação, assim, uma redução grande, mas possível, sem comprometer o entendimento, tá bom? Eu deixo essa proposta de apresentar a segunda parte na segunda-feira que vem e a terceira parte na outra. E depois a gente retoma a gestão da qualidade.
Ok? Disponham de mim aí, gente, e eu fico sempre aí no chat até o último sair. Se alguém quiser falar comigo, eu estou à disposição. Se não, um grande abraço em todos.